tarde e bem-vindos ao mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos, como sempre, analisar os principais eventos e tendências que marcam os mercados e a economia esta semana. Vamos começar, na primeira parte, a olhar para como a subida acima da esperada da inflação nos Estados Unidos em abril poderá afetar a política monetária e os mercados. Olhando para a frente, vamos analisar o que os índices PMI, que vão ser divulgados esta sexta-feira, poderão sinalizar sobre a recuperação económica nos dois lados do Atlântico. Depois dos habituais números e gráficos da semana, o foco irá estar na tendência de subidas das yields, das dívidas soberanas da zona euro e, por fim, vamos falar sobre a fase final da OPA da Sodin, a holding industrial Semapa. O nosso convidado de hoje é o Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Pedro, boa tarde e bem-vindo de volta ao programa. Olá, Chico, muito boa tarde. Vamos começar pelo tema quente nos Estados Unidos, que já vimos falando há algumas semanas. A inflação aqueceu para 4,2% em termos homólogos em abril, acima dos 2,6% de março e, mais importante, acima das expectativas de 3,6% do mercado. Os mercados acionistas reagiram com algum nervosismo a esta informação, este nervosismo que tem sido, na realidade, contido pelas palavras da Fed, que a inflação é temporária. Duas perguntas. Quando é que a Fed poderá ter de agir? E segundo, qual é o impacto esperado quando o Banco Central tiver de tomar uma decisão? Bem, efetivamente os números foram bastante superiores ao que se esperava, mas também não podemos descurar que vimos de uma base bastante baixa, porque estamos a comparar um ano que, ou já estamos a comparar abril do ano passado, 2020, que é quando já estávamos a ter um efeito da pandemia e uma redução nos preços. Por isso, temos, em termos anuais, um crescimento substancial no preço da energia, principalmente a gasolina, que subiu cerca de 49% ou praticamente 50%, depois o fuel óleo também cerca de 40%. Temos depois anormalidades, como seja a madeira, que está a subir já este ano cerca de 120%, e o cobre, que são, no fundo, matérias-primas que nos indiciam que a recuperação da economia está a iniciar-se e que existe, provavelmente, constrangimentos ao nível da oferta. Por isso, é natural que estejamos a assistir a um aumento da inflação. Ela foi mais pronunciada, principalmente porque, como já se, ou melhor, foi mais pronunciada do que se esperava, porque como em março já tínhamos subido, ou já tínhamos assistido a uma subida da inflação de cerca de 0,6%, depois disso subir 0,8%, quando se esperava 0,2%, houve efetivamente um choque no curto prazo nos mercados acionistas, mas também rapidamente recuperaram. E recuperaram porquê? Porque existe aqui este debate agora que a Reserva Federal também nos está a tentar convencer a todos que esta inflação ou estes dados são conjunturais, ou seja, são passageiros, não são estruturais, não vamos ter uma inflação que irá permanecer acima de 4% ou de 5% durante muito tempo, será algo conjuntural. E, nesse sentido, os vários membros da Reserva Federal e o próprio Jerome Powell que têm vindo a dizer que a principal prioridade é a recuperação do emprego, é o crescimento e que não irão abster-se de, por agora, alterar a política monetária, seja subir as taxas de juros, seja reduzir o programa de compras, até que o nível de emprego pré-pandémico seja atingido. Bem, mas o que é facto é que a inflação está aí e eu acho que também era impossível ou melhor, não era possível esperar que depois de trilhões ou bilhões europeus injetados na economia, que não tivéssemos alguma inflação. E depois não nos podemos também esquecer que houve partes da população, ou melhor, esta crise foi muito assimétrica, houve partes da população que conseguiram poupar, principalmente quem estava protegido pelos empregos do governo, conseguiram manter os seus postos de trabalho ou manter pelo menos os rendimentos, e depois houve também outra parte da sociedade, principalmente que tinha negócios próprios ou que vivia de atividades cíclicas que foram muito afetadas, e essas sim perderam tudo. Por isso temos aqui uma assimetria mas o que é facto é que há uma parte da população que tem capacidade para gastar e que o que nós estamos a assistir é que mal a economia começa a reabrir, existem picos e focos de inflação, como seja no turismo, por exemplo, os carros em segunda mão nos Estados Unidos dispararam, os preços têm subido também substancialmente. Também agora temos uma restrição na oferta por causa da restrição dos chips para a indústria automóvel, mas
É assim, há aqui toda uma série de fatores. Eu acho que nem tudo é passageiro, como a Reserva Federal está-nos a querer dizer, porque com mais de 6 trilhões ou 7 trilhões injetados, não é possível também esperar que esse dinheiro não gere inflação. Isto mais cedo ou mais tarde iria ver-se. Estamos a assistir já no setor da construção, dos automóveis. Eu acho é que o discurso da Reserva Federal é o mesmo, que é tentar aguentar o máximo possível, manter as taxas baixas, até porque há uma questão, é que todos os Estados vão sair mais endividados desta crise como nunca, ou seja, uma subida precoce das taxas de inflação, das taxas de juros, perdão, iriam ter um efeito sobre Muito forte, sim. um choque muito forte sobre o pagamento dos juros, sobre o serviço da dívida, e isso pode minar a recuperação económica. Por isso é que eu acho que há esta gestão de expectativas, e acho que infelizmente quem vai pagar a crise é quem estiver exposto ao dinheiro, ou seja, porque com a inflação o dinheiro vai desvalorizar, e acho que a Reserva Federal está disposta, e outros bancos centrais estão dispostos a comprar esta retórica, mas é preciso ter cuidado, porque o que é facto é que os preços sobem. Pedro, por falar em desvalorizar, uma das principais reações tem sido a queda no setor da tecnologia. O que é que explica esta tendência? Achas que já a maioria da correção do desequilíbrio já foi efetuado? E qual é que é, ou quais é que são as estratégias, os plays que se podem introduzir na nossa estratégia para nos nossos portfólios para aproveitar com esta nova tendência? Eu acho que dentro da tecnologia nós também temos que distinguir, porque as grandes capitalizações, é verdade que foram afetadas, mas não foram muito afetadas. Nós estamos a falar que uma Apple está a 127 dólares, está quase a 10% do máximo histórico, uma Microsoft também está a 10 dólares do máximo histórico, ou seja, ou 15, nem 10%, a Amazon e as pedaços, ou seja, ou não houve, as grandes capitalizações não sofreram tanto. As ações tecnológicas que mais corrigiram foram algumas que tiveram ligadas aos novos desenvolvimentos tecnológicos, como por exemplo a Zoom, tudo que tivesse ligado. O stay-at-home tech. Correto, e o que tivemos foi correções substanciais, por exemplo, empresas que permitiam programar desde casa ou à distância, que já baixaram cerca de 60% a 70% desde os máximos de fevereiro. Por isso aí sim tivemos uma grande correção. As grandes tecnológicas, e por isso é que também não vemos o índice Nasdaq a baixar como seria de esperar, é porque também temos programas de recompra de ações dessas big techs, que não tínhamos provavelmente no ano 2000 ou na anterior crise. E eu acho que isso pode iludir muito o portfólio dos investidores, que muitas vezes está mais diversificado, ou está mais exposto a outras ações que não as big caps, ou seja, o Nasdaq, por exemplo, a maior parte é influenciada pelas 5 ou 6 maiores empresas. Essas continuam mais ou menos ou suportadas, e eu acho que a correção ali provavelmente será mais em tempo do que em preço. Eu não vejo um grande choque em termos de preço nessas empresas. Agora, as empresas mais pequenas que sofrem também desta rotação de setores, quando há uma saída de um institucional, é como a Bolsa Portuguesa, costumava-se dizer, quando entra um institucional de uma banheira, transborda tudo, e o inverso é verdade. E nessas pequenas empresas, nas pequenas e médias capitalizações tecnológicas, acho que está a acontecer o mesmo. Provavelmente estamos a ter exageros, e acho que começamos até, pelo menos nós começamos a olhar para algumas oportunidades, ou que achamos que são oportunidades, porque há ações que corrigiram muito rápido, muito depressa. Pedro, e achas que o setor bancário vai continuar a beneficiar desta subida da inflação ou perspectivas? Bem, eu, o setor bancário, tenho que fazer o meia-culpa, porque apenas gosto do setor bancário americano. Europeu, estamos fora e não gosto muito, porque tem a ver primeiro com o histórico e depois com a montanha de dívida que o setor está exposto, com o facto de estarem muito expostos às moratórias. Eu acho que vai haver um nível de incumprimento, e apesar da subida de taxas de juros ser benéfica em termos de remuneração dos seus capitais, vai ser muito prejudicial, dependendo de como ela seja feita, para os empresários, para as famílias,
e o nível de incumprimento, se não for acompanhado por uma subida dos rendimentos, o nível de incumprimento pode aumentar. Eu sou sempre desconfiado das financeiras, pelo menos europeias, e depois também acho que a consolidação na Europa é sempre uma coisa muito complicada e por isso é natural que elas estejam a subir, principalmente as americanas, porque com a subida da taxa de juros é inegável que todo o portfólio de obrigações e toda a atividade económica que está a ser gerada irá ser gerada sob taxas de juros superiores. Na Europa eu continuo com mais receio e acho que estas recentes valorizações das empresas financeiras europeias, dos bancos, têm muito a ver com perspectivas de consolidação, que de vez em quando elas nascem e mantêm alguma história no mercado, e depois também com a perspectiva de uma eventual subida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que eu acho que só vamos poder esperar lá para 2024, 2025, porque a Europa está sempre muito mais atrasada que os Estados Unidos. Ainda vai demorar. Pedro, vamos falar agora dos números que vão ser divulgados esta sexta-feira. O IHS Markit vai divulgar os índices Purchasing Managers Index, que são compilados com base das sondagens de executivos séniores de empresas do setor privado sobre como é que vêm as perspectivas económicas, sobre o PIB, inflação, emprego, etc., dos dois lados do Atlântico. O que é que se espera nos Estados Unidos e na zona euro, especialmente nos índices compósitos que agregam a economia toda? Bem, espera-se valores bastante superiores a 50. No caso da Alemanha, por exemplo, 50 é a linha entre a contração e a expansão, certo? Exatamente. É bom referir isso porque abaixo de 50 seria retração ou contração e acima de 50 seria expansão. Espera-se na Alemanha cerca de um nível próximo dos 66, 55,9 e no Reino Unido cerca de 61, ou seja, uma expansão substancial da atividade económica. Estamos a falar muito longe da linha de água, o que significa que as expectativas para a indústria nos próximos, eu diria, meses, ou pelo menos até fim do ano, já é de forte expansão, e isso tem a ver com o facto e nos Estados Unidos também, o facto de poder começar a desconfinar, das campanhas de vacinação estarem a correr bem nos Estados Unidos, de se poder deixar de usar máscara, das atividades voltarem à normalidade, pelo menos se calhar mais depressa dos Estados Unidos do que na Europa, o turismo voltar a fluir, e tudo isto, no fundo, estamos a assistir à retoma, ao regresso de algumas atividades económicas, e que vem acompanhado com é algo que falámos há pouco, são muitas das indústrias que estão também a impulsionar a inflação, a construção, o setor automóvel, todo esse dinamismo que se manteve muito na China, que foi o que segurou durante o ano 2000 a economia mundial. Agora, com a abertura dos mercados europeus e americanos, acho que esse dinamismo e esse otimismo está refletido nos números, que é uma expansão, números superiores a 60, são tipicamente números bastante fortes, e por isso é que também a questão da inflação, do debate da inflação, se será duradouro ou apenas provisório de alguns meses, este debate é cada vez mais difícil, porque números de PMI tão elevados significam que estamos perante uma retoma que parece ser sólida, e agora vai depender se efetivamente os processos de vacinação e de imunização da sociedade chegam ao fim. Nós achamos que sim, e está no bom caminho, e por isso aqui se calhar vai ser mais uma pressão para que os bancos centrais tentem agir mais cedo. Mais uma vez, acho que vão ser inflexíveis, apesar das taxas de juros já estarem a subir nos mercados. Uma coisa é o curto prazo, outra coisa é o longo prazo, mas estes indicadores económicos o que indicam é isso mesmo, é uma forte reanimação da atividade económica, até porque os consumidores, muitos deles estão ávidos por sair, por viajar, por consumir, por comprar um carro novo, fazer alguma coisa e habituarem-se à vida antiga, muito embora isto depois lá à frente provavelmente vamos ter a fatura, mas agora é o que é. Por fases, não é, Pedro? Já voltamos à conversa contigo. Vamos agora seguir para os números e os gráficos da semana. Marco, força. Obrigado, Chico. A semana passada em Wall Street o cenário foi misto. Podemos ver aqui um comportamento positivo do setor bancário, das energéticas também, e algum do setor da saúde, nomeadamente farmacêuticas, enquanto os seguros de saúde tiveram uma prestação negativa. Mas
quem esteve no vermelho carregado foi a Tesla, por exemplo, a Disney, a Home Depot e os retalhistas, os chamados brick and mortar, como a Walmart, Target e Dollar General. Em relação ao comportamento no dia em que apresentámos os resultados, agora que a negociação já terminou, basicamente, podemos ver que houve também um comportamento muito misto. A tecnológica do Facebook foi a que teve a prestação mais positiva das grandes, e aqui a Shopify também, e no setor bancário, o Wells Fargo e o HSBC foram os que tiveram a melhor performance. Em relação ao resto do mundo, na semana passada, destaque aqui para a Alibaba com uma prestação negativa e a JD.com, enquanto no Brasil a Petrobras teve uma valorização bastante substancial. Em relação à semana passada, nos grandes setores e mercados, as large caps, portanto as grandes capitalizações, as empresas, tiveram uma prestação negativa, enquanto o Russell 2000, portanto as empresas de pequena e média dimensão, conseguiram amealhar valor na semana passada. E em relação às grandes bolsas, Ásia-Pacífico negativo, Europa esteve ligeiramente melhor que os Estados Unidos. Em relação desde o início do ano, podemos ver aqui uma prestação bastante parecida entre a Europa e os Estados Unidos. Já o Brasil e a China têm desvalorizações desde o início do ano, enquanto nos setores financeiros e energéticos continuam no topo dos ganhos. Já em relação a um ano para cá, podemos ver que os ganhos são transversais a tudo o que é mercado e a tudo o que é a setores, portanto, grandes capitalizações, pequenas, médias. No entanto, o Russell 2000, portanto, as pequenas e médias capitalizações, empresas, são aquelas que têm as maiores valorizações. Já em relação aos gráficos, este é o gráfico do euro-dólar mensal. Podemos ver aqui uma perspectiva daquilo que é denominado como padrão de Campanello, portanto, é uma chávena mais a pega. Portanto, a chávena, portanto, faz assim não é? E depois tem uma ligeira pega e desde 2007 tem tentado fazer, mas não conseguiu. Isto agora está aqui com este traço azul, é a linha de resistência e poderá agora ter aqui uma perspectiva de valorização caso aguente esta linha azul. Vai ser muito importante porque podemos ter aqui o euro-dólar de volta aos 1,40. Este é o gráfico da Viacom. Foi uma daquelas empresas que foram castigadas, fortemente castigadas com as vendas, com a implosão da Archegos, do fundo, e podemos ver aqui uma desvalorização superior a 50%. Isto foi uma das empresas que, segundo consta, Jorge Soros esteve a comprar na altura das quedas. Assim como da Baidu, portanto, o motor de busca chinês, que teve aqui uma forte desvalorização também na altura da implosão do fundo Archegos e foi também alvo de compras. Por fim, o gráfico da Tesla, semanal, podemos ver que quebrou aqui esta linha de tendência que já vinha de 2020, quando a empresa passou dos $100 para os 900. Isto é uma zona muito importante de quebra. Se não conseguir ganhar esta linha em breve, isto aqui coloca perspectivas descendentes para a empresa da Elon Musk. E é tudo, Chico. Voltamos à conversa com o Pedro Lino. Antes disso, vou para o meu número da semana, que tem a ver com o que temos estado a falar na primeira parte do programa. E o número da semana é o 0,636%. É o valor tocado na sessão de ontem pela taxa de juros da dívida soberana portuguesa a 10 anos, o benchmark, que está em máximos de junho de 2020, ou seja, quase um ano. Só para termos uma referência, esta medida do custo do financiamento de Portugal tocou em terreno negativo pela primeira vez em dezembro, portanto tem estado a subir nos últimos meses. Pedro, isto tem a ver com o que estávamos a falar há pouco, não é? A inflação, as expectativas de inflação levam as taxas a subir. A questão é tendo em conta os nossos traumas do passado, se dentro da zona euro as dívidas soberanas da periferia estão mais expostas e se é uma coisa que temos de nos preocupar e o que é que podemos esperar o BCE fazer nesta altura? Bem, eu acho que como investidor eu estaria preocupado e como cidadão também, porque quando temos um país como Portugal, vamos ter uma dívida sobre o PIB de 135%, quando vemos uma Itália com 155%, a previsão pode ir até 158% de dívida sobre o PIB, ou até uma França que pode atingir 122% de endividamento de dívida sobre o PIB este ano, são números muito preocupantes e claramente estas taxas de juros não refletem o risco que essas dívidas
deveriam ter. E só para contextualizar, qualquer um destes 3 países que eu mencionei paga menos que os Estados Unidos, que conseguem emitir moeda própria quando quiserem, à hora que quiserem. Por isso, em termos de risco, eu continuo a achar que ele está a ser camuflado. Esse é um dos problemas que vamos pagar caro no futuro, é que os investidores deixaram de perceber o que é o risco. As pessoas muitas vezes investem porque já acham que o Banco Central compra tudo e que nunca haverá a possibilidade de perder dinheiro. E eu acho que esse é um dos riscos que nós vamos ver no futuro. Não é possível também os países pagarem estas dívidas. Já sou da opinião que isto é impagável. Países como a França, cujas taxas de juros também têm vindo a subir, estavam negativos, já estão a cerca de 0,28. Achas que vai haver um perdão? O BCE, de certa forma, a engolir a sua própria dívida? Eu acho que no fim vão ter todos que engolir a própria dívida, seja o Japão, seja o Estado, a Reserva Federal e seja a Europa, e o Banco Central Europeu, mas provavelmente há de ter que ser um movimento concertado, porque se for só um bloco a fazer isso vai distorcer ou pode distorcer em termos de cambiais e paridades cambiais. Por isso que eu acho é que estão todos ao mesmo nível, todos a subir os ativos que estão a comprar, nomeadamente obrigações. Por exemplo, ainda a semana passada, quando o Nikkei, o índice japonês, chegou a baixar quase 10% desde o máximo, lá veio o senhor do Banco do Japão dizer que quando for preciso ou quando achar necessário, o Banco do Japão comprará os ETFs, ou seja, os fundos que têm ações, e o que é certo é que ainda esta noite o índice japonês subiu mais 2% e há rumores que o Banco do Japão voltou a comprar. Ou seja, está tudo muito dependente dos bancos centrais. E porquê? Porque as pessoas deixaram de perceber o que é o risco. O que é uma taxa de juro? Reparem, não é possível, acho eu, não é possível, pelo que eu estudei, pela teoria económica, termos países sobreendividados que provavelmente só por si não vão conseguir pagar a sua dívida com taxa zero. E o que eu acho que nós estamos a assistir é já no longo prazo os investidores a ajustarem isso, essas expectativas, porque o Banco Central não vai poder comprar tudo, ou então vão ter que tomar a mesma decisão, ou compram tudo e aí nacionalizam e monetizam ou absorvem a dívida e monetizam-na completamente, ou então quer dizer, não é possível, não estou a ver... Pedro, mas é que o problema é que está aqui criado um caldinho como nunca esteve criado na história financeira, segundo julgo saber, que é basicamente os bancos centrais, e neste caso é o Banco Central Nacional, o Banco de Portugal, que está a comprar a nossa dívida, e a responsabilização por um default é também do Banco de Portugal, não é do Banco Central Europeu. É preciso que as pessoas percebam isto. Quem está a comprar e a ficar com responsabilidade somos nós. Portanto, o que torna aqui depois também difícil a gestão, por um lado, de como é que vamos fazer um default, não é? Como é que vamos ter aqui um perdão de dívida, mas por outro, torna este um ciclo vicioso quase impossível de quebrar, que é o Banco Central tem poder para andar sempre a comprar, sempre para comprar. Achas que isto vai ter implicações no controle das contas públicas e vai haver um aumento de financiamento? Ou o Banco Central vai chegar a um limite e vai entrar de novo de pés juntos e fazer aqui um limite à subida das taxas? Eu acho que as taxas por agora vão ter que estar controladas em termos de, muito embora acho que oficialmente não se deva dizer isso, acho que um dos principais objetivos é o controle da subida das taxas de juros, já para mitigar esta subida de custos, porque vamos lá ver, uma economia como a Itália, que tem 155% do PIB, basta que o custo genérico suba 1%, e no fundo 1,5% do crescimento é só para dívida, ou seja, a Itália teria que crescer 2, 3, 4 ou 5% para mitigar o efeito só da subida de taxas de juros. Por isso acho que o principal objetivo do Banco Central vai ser uma alteração muito longa da política de taxas de juros. Isto vai ser feito de uma forma muito lenta para ver se as economias se ajustam. Por outro lado, temos o drama dos aforradores, e dos alemães, e quem tem algum dinheiro sob a forma de poupanças e trabalhou a vida inteira, que é o Banco Central esta política está a obrigar a escolher produtos de risco ou então a perderem, a sofrerem o efeito da inflação, que é uma desvalorização anual de cerca de 1,5%, ou 1%, se for a inflação oficial,
É normal, porque eu vou ao supermercado, cada vez as coisas parecem mais caras e não me parece nada que seja 2%. Mas o que é facto é que estamos todos expostos a essa desvalorização, por isso eu sinceramente ainda não percebi como é que vai acabar, mas provavelmente vamos ter que o Banco Central, os bancos centrais vão ter que absorver essa dívida, porque desde 2008, que quando se começou esta política de intervenção mais maciça de compra de ativos, que eu acho que os bancos centrais ainda pensavam que podiam voltar à normalidade, mas não é possível. Não é possível porque neste momento os 24 trilhões de dívida que os 5 maiores bancos centrais têm sobre ativos, não é possível repassarem-nos à economia privada como era na década no início. Sim. Isso já não é. Por isso, nem sequer os privados têm capacidade de absorver essa dívida. Por isso, eu diria que o papel dos bancos centrais mudou completamente. Foi uma questão de habituação e acho que depois houve também um cheque em branco em termos políticos. Durante muito tempo a senhora Merkel pedia reformas, o Banco Central Europeu pedia reformas, mas o que é facto é que rapidamente os políticos também perceberam que não precisavam de fazer reformas nenhumas para que o Banco Central mais cedo ou mais tarde... Tirei a torneira aberta, não há incentivo Exatamente. para desempenho. Não houve incentivo, não houve reformas fiscais, não houve reformas dos Estados, nem reformas nas economias, e por isso é que hoje continuamos, praticamente, voltamos outra vez a falar dos mesmos assuntos que falávamos há 10 anos. Infelizmente é triste, significa que houve aqui mais uma década perdida. E eu odeio o termo, mas parece que estás a dizer é que não vai haver normalização, vamos ficar neste novo normal, que é esta situação durante bastante tempo. Eu acho que eu ainda vivi taxas de juros de 7% e 8% no mercado, e quando abri a minha primeira conta poupança, os juros ainda eram 20%. Isso já foi algum Nunca mais tempo. vai acontecer. Mas não, acho que as gerações futuras não vão saber o que é isso, nem vão saber o que é o efeito da taxa de juros, nem de capitalização, nem como é que o dinheiro se multiplica tão depressa, porque eu acho que se tivermos nos próximos 10 anos taxas do Banco Central Europeu que se aproxima de 1,5% ou 2%, é muito, é muito. Acho que estamos muito longe de uma normalização ainda por conta deste efeito da dívida, que vai ter, eu acho que a última solução será ser absorvida pelos bancos centrais. Então, o tema de longo prazo, vamos para o último tema, que é de mais curto prazo. Na próxima semana, da próxima terça-feira, mais especificamente, termina a OPA da Sodim Holding, da família Queiroz Pereira, a Semapa, a Holding Industrial Semapa. Este processo foi marcado um bocado pela discordância entre a Sodim e os pequenos acionistas sobre o preço da oferta, mas quero focar aqui um bocadinho nessa parte do preço, e depois o facto de se a OPA tiver sucesso, a Sodim vai retirar a Semapa da Bolsa, e recomenda que os investidores ganhem exposição em vez disso à subsidiária Navigator. Como é que vês esta operação? Como é que correu e o que é que achas que diz sobre o contexto atual da Bolsa em Portugal? Esta operação vem na sequência de muitas outras que estão a ser realizadas. Por exemplo, a Altice saiu de Bolsa, o Grupo Sonai está a tentar comprar, ou já conseguiu retirar de Bolsa algumas empresas, e a Sonai Capital está a tentar a Sonai Indústria, já tentou e tentará normalmente através do aumento de capital, e a Semapa com a Navigator é a mesma, a Semapa é a mesma coisa, temos uma holding e a Navigator, e há aqui um interesse de aproveitar uma falta de interesse no mercado português, em primeiro lugar, depois uma ação que é pouco líquida, e aqui eu acho que acho que a administração e o principal acionista viu como uma oportunidade de poder retirar de bolsa a um preço atrativo, interessante, tendo em conta a conjuntura económica, que foi má durante o último ano, tendo em conta também o mercado de capitais português, por muito que falem em dinamismo, isto acho que não tem ponta para onde se lhe pegue, e acho que é uma oportunidade, tanto que é uma oportunidade para o acionista, porque já só há duas casas, ou dois analistas que cobrem a Semapa. Um deles atribui o preço cerca de 17,80 e outro de 17,30, por isso bastante superior aos 11,66, já descontado do dividendo que a Sodim propõe. Por isso, o price target em termos de valor justo parece ser bastante superior, mas o que é facto é que não há concorrentes,
não há ninguém que também se ofereça para comprar, nem seria possível, porque o maior acionista não irá vender. Por isso, o sucesso vai estar dependente dos institucionais, que alguns dos quais já vieram dizer que não vendem este preço. Por isso eu diria que por agora a OPA não vai ter sucesso, até porque para poder retirar de bolsa precisava ter mais de 90% da oferta, o que significa que basta que um dos grandes institucionais não venda, que praticamente a OPA não terá sucesso. E aqui estamos a falar do Banco Central da Noruega, dos fundos de investimento do Bestinver, os fundos de investimento espanhóis. Por isso vejo com alguma dificuldade que consigam retirar de bolsa, mas é assim, para os investidores, infelizmente é mais uma empresa zombie, porque aí a administração tem razão, quem quer estar exposto, provavelmente até em termos de liquidez, é preferível estar exposto à subsidiária do que estar exposto a uma empresa que transacionava... Há um desconto holding também, não é? Naturalmente ali. Sim, há o desconto holding, mas há o desconto holding, mas eu acho que também é muito, já na Sonae também vemos esse efeito, mas é muito também a questão da liquidez. Quem quiser, um investidor ou um institucional que queira investir 1 milhão de euros neste setor, não vai poder investir na SMAP, é impossível, o preço teria que subir bastante para satisfazer essa quantidade. Enquanto na Navigator, provavelmente não, o preço oscilará bastante menos. Por isso, mesmo para os investidores que querem estar expostos a este tipo de indústria, efetivamente a melhor opção entre as duas será a Navigator. Agora, é uma pena, é uma empresa que ainda tem um braço de cimentos, que já não existe, já não vai estar representada em Portugal, como sabemos, a Simpor já saiu, apareceu, e é, no fundo, mais um menos setor na verdade, sim. Pois, é que não é só pasta de papel, para além das rações, etc., era uma empresa que também representava ali uma parte da construção em termos de fornecimento de matérias-primas. E isso, no fundo, ficamos mais pobres, continuamos a ficar a empobrecer, infelizmente. Por outro lado, vamos ficar mais ricos, eventualmente, em termos de bolsa, falando metaforicamente, com a eventual entrada da Green Vault, que é a parte da energia renovável de uma empresa do setor do papel também. Sim, mas, Chico, aquilo que nós vemos nos últimos 15 anos é a substituição de grandes empresas por empresas mais pequenas, porque foi o BES, foi Portugal Telecom, quer dizer, desde Banifes, a BPIs, a banca saiu toda, Montepíos, Brisas, Simpores. Nós tínhamos uma economia que estava perfeitamente representada no início do ano 2000. Acho que há que perceber o que é que aconteceu para que os empresários quisessem tirar de bolsa, em alguns casos, outros, o que é que aconteceu ao nível da gestão e o que é que acontece ao nível de poder, porque é que há esta sede de poder e não há a perspectiva de uma gestão sã, prudente, que permita que as empresas portuguesas se ganhem dimensão, como a Simpor estava a ganhar, e a Brisa, etc., e se mantenham cotadas em bolsas, e substituir empresas grandes por empresas pequeninas. Eu lembro que veio a Martifer, as últimas já nem me lembro quais são, mas agora a Greenvolt também há de ser mais pequena, quer dizer, mais uma vez... Eu falo de uma capitalização de 300 milhões, eu falo de uma capitalização de 300 milhões, ou alguma coisa assim, 350 milhões, segundo as análises. Portanto, não é substancial. Vai sair uma SMAPA que é certo que também já tinha um free float muito baixo, mas cuja capitalização era 1.000 milhões por uma de 300. E isto tem sido feito sucessivamente e às vezes bem tentamos arranjar aqui uma boia de salvação para a Bolsa Portuguesa, mas agora com a simplificação, mas mesmo com a simplificação aqui a questão é que eu acho que existe em termos políticos mesmo a filosofia dos governos é não apostar no mercado de capitais como uma fonte alternativa para financiamento das empresas, e a banca em Portugal continua a ter o monopólio do financiamento, continua a ter um monopólio, o que é impressionante, mesmo com as fintechs, mesmo com as alternativas todas que muitas vezes se apresentam às empresas, existe um monopólio que é muito difícil de desconstruir e de apresentar alternativas, e o mercado de capitais, e acho que isto é que é fundamental, as economias são tão fortes quanto os mercados de capitais. Vejam a China, apesar de tudo, e de agora andarem também lá a perseguir a uns senhores, o que é facto é que o mercado chinês tem crescido, o mercado americano, até o mercado alemão tem batido máximos, os franceses,
quer dizer, não é como uma bolsa destas, as bolsas normalmente são os barómetros das economias. Sim, tem uma função, exato. Tem uma função, e acho que ela é completamente descurada em Portugal pela questão do capital. Ter capital em Portugal é um pecado. Enquanto virmos isso como um pecado, realmente não é possível ambicionarmos termos mais. Pedro, muito obrigado, como sempre, pela tua Obrigado, análise interessantes sobre os vários temas. Até uma próxima oportunidade. Continuação de boa tarde. Obrigado, até a próxima. Marco, vamos para a fase final do programa, o protagonista da semana. Sim, esta semana é Michael Burry, que ficou conhecido na altura da crise financeira 2007-2008 como um dos primeiros que previu e ganhou dinheiro com o rebentar da bolha no setor imobiliário, e foi conhecido agora que fez um investimento numa posição a investir na queda dos títulos da Tesla, na altura, em 2020, como nós vimos no gráfico, foi mais ou menos quando a Tesla atingiu o pico. Portanto, neste momento já estará a ganhar muito dinheiro, se for verdade, e previu que os títulos da empresa ainda irão cair mais, tendo em conta que o seu modelo de negócio, para já sustentado nos créditos regulatórios, é uma bandeira vermelha. Portanto, vamos ver como é que irá acabar este investimento. Muito obrigado, Marco, pela participação no programa também. Agradeço principalmente aos nossos telespectadores pela preferência e até à próxima semana.